Bom pessoal, olá a todos, vamos lá. Que nem eu falei no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo sobre João 10:10, que é aquele versículo que os pastores usam para dizer que Jesus prometeu riqueza material. Quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o entendimento que a maioria dos pastores evangélicos pregam por aí, tá bom? Só que esse capítulo de João 10, esse versículo, para ser mais específico, pessoal, ele tem duas mentiras, tá? Que são propagadas por muitos pastores e eu vou explicar para vocês quais são as duas mentiras. No contexto de João 10, já que eles falam tanto em contexto, né? Texto sem contexto é pretexto, amadinho. Jesus está falando de bom pastor, como ele sendo bom pastor, e de maus pastores. Eu vou ler aqui os versículos iniciais para vocês verem. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão, preste atenção, e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora, chamado para fora. Tendo feito sair todas que são suas, caminha à frente dela, e as ovelhas o seguem, pois conhecem sua voz. Aqui eu já vou fazer uma pausinha, já deu para entender, né? Jesus faz um paralelo entre um bom pastor e o mau pastor, que ele chama de ladrão. Então eu vou colocar aqui, ó, bom pastor versus o mau pastor. Aí o que Jesus fala do mau pastor? Que o mau pastor é ladrão e assaltante. Eu vou colocar só ladrão aqui, tá? Então dá para entender, fica claro que ele está fazendo um contraste entre um bom pastor e um mau pastor. O mau pastor é ladrão. E o bom pastor é o quê? É quem dá vida pelas ovelhas, é Jesus. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, ladrão. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pastagem é o quê? Alimento para comer. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é um mercenário e não se importa com as ovelhas. Então Jesus fala que ele é o bom pastor e os outros maus pastores que não cuidam das ovelhas são ladrões e salteadores, mercenários. Esses termos que Jesus usa, todos têm a ver com dinheiro. Vocês já notaram? Ladrão rouba o quê? Dinheiro. Assaltante assalta o quê? Bens materiais. Mercenário faz o quê? Explora os outros. Então ele está falando que o mau pastor são ladrões. Agora, a primeira mentira nesse capítulo que os pastores falam é que esse versículo de João 10:10, eles falam que eles substituem a palavra ladrão pela palavra diabo. Aqui não tem o termo diabo em nenhuma versão, nem no grego, nenhum papiro, nenhum manuscrito, nenhuma tem a versão diabo. Na verdade, a palavra que está aqui no grego, pessoal, eu vou escrever aqui desse lado, mas só para você escrever aqui mesmo. A palavra aqui é kleptes, que é roubo, ladro. Inclusive é dessa palavra que vem em português a palavra kleptomania, quem tem mania de roubar. A palavra aqui é kleptes, que em grego é assim. K. Esse é o termo grego que é ladrão, kleptes. Então por que os pastores mentem para os fiéis e falam que é o diabo? Isso virou até um chavão, né, nas igrejas. O diabo veio roubar, matar, destruir. Por que eles trocaram essa palavra kleptes e eles falam que é o diabo? Isso aqui não tem o termo diabolos em grego. Eles trocaram porque Jesus está falando deles, dos maus pastores, que só pedem dinheiro, exploram os fiéis, roubam, querem tirar até a cuequinha do fiel. Então para o fiel que está ali na igreja ali não perceber que Jesus está falando deles mesmos, do pastor, eles colocaram aqui a palavra ladrão que não tem no texto. Você pode ver que a maioria dos evangélicos acredita que aqui está falando de diabo. O diabo vem roubar, matar e destruir. Então isso é uma tática psicológica que os pastores usaram para colocar na cabeça do fiel que ali é o diabo que vem matar e roubar e destruir. Mas Jesus não está falando do diabo ali. Ele está fazendo uma analogia de pastores, como se ele fosse um bom pastor, e os maus pastores são ladrões, mercenários, são picaretas, assaltantes. É disso que Jesus está falando. Então o fiel que está ali na igreja evangélica, ele não consegue perceber
que Jesus está falando do próprio pastor dela que está lendo esse texto. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, se tiver amigos que acreditam em João 10:10, que é o diabo, mostra esse vídeo para eles. Pode copiar aqui o link do vídeo e mostrar para o seu amiguinho evangélico. Porque em nenhuma versão, em nenhum manuscrito, nem na Septuaginta, nem nos códices gregos, nem no Código Sinaíticos, Vaticano, Alexandrino, nenhuma tem a palavra diabo, tem a palavra kleps. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é a vida em abundância. Eu vou escrever aqui que vai ser melhor, vai ser mais fácil. Nós vamos fazer uma análise sintática do texto. Ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, pessoal, no texto grego, tem duas vezes a palavra eco, tá? Que é vida. Então aqui no texto grego ele fala, eu vim para que tenham vida e tenham vida. Aí ele repete de novo, em abundância, tá? Então a gente poderia até colocar aqui, ó, vida em abundância. Vou colocar aqui em vermelhinho, vida. E no texto grego está assim. E a palavra abundância aqui, pessoal, é perissos. Vou escrever aqui no cantinho, fica mais fácil para vocês lerem. Perissos. Que em grego é perissos. Essa palavra significa abundância, sim, só que ela tem vários sentidos, é um termo polissêmico. Ele pode ser exagero em grande quantidade, pode ser mais, como se fosse um superlativo. Então esse termo, que eles os pastores dizem que Jesus veio para falar que eu tenho uma vida abundante. Só que tem um problema, essa palavra sozinha, ela não denota nada. Você não pode falar assim, usar um termo, no caso esse termo, se você não tiver um substantivo que valida o termo. Por exemplo, digamos que eu falo assim para você, pessoal, ontem eu fui no shopping e eu vi em abundância. Tá, eu vi o quê? Tem que ter um substantivo. O que eu vi em abundância? Eu vi pessoas em abundância, eu vi amigos em abundância, eu vi comidas em abundância, eu vi lojas em abundância. O que eu vi em abundância? Então só a palavra abundância sozinha, ela não vale nada. Mas aí eles pegam a palavra sozinha e dizem que tem a ver com dinheiro, com vida material. Peraí, a palavra sozinha, ela não vale nada, ela tem que ter um substantivo, porque ela é um superlativo, ela vai exagerar aquele substantivo e vai dizer que ele tem algo em abundante. Nesse exemplo do shopping, eu posso usar o termo lojas. Eu vi lojas em abundância. Então a abundância, ela vai ser um superlativo que vai exagerar o número de lojas que eu vi no shopping. Tá dando para entender? Então ela tem que ter um substantivo que vem antes. E qual que é o substantivo aqui no texto que vem antes? Vida, que aparece duas vezes no texto grego. Então quando Jesus está falando que a pessoa vai ter vida em abundância, esse termo aqui que está exagerando a palavra, ó, abundância, ele está exagerando esse termo aqui, eco, vida. Então eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então é a vida que seria abundante, a vida eterna, a vida longa. Aquilo que Jesus promete o evangelho todo, a vida eterna, que é uma vida longa. Como é que eles conseguem enxergar aqui abundância material? Não tem como, pessoal. Aqui, para ser abundância material, tinha que ter um substantivo que detonasse dinheiro, coisa material. Por exemplo, aqui se em vez de em abundância fosse com abundância, lembrando que eu estou baseando agora no português, tá? Mas no grego também tem isso, teria que ter um com aqui, ó, com. Aí faria sentido, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Aí sim, ó, tá vendo? Jesus prometeu uma vida com abundância de coisas. Aí pode ser vários substantivos. Pode ser abundância de bens, abundância de animais, de casa, terreno, etc. Mas só que isso aqui não tem no texto. No texto está em abundância. Porque é o termo vida que dá o superlativo
que é o substantivo, perdão, que dá o superlativo para essa palavra aqui, ó, em abundância. Então tem uma diferença de com em. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo hipotético para vocês em português. Digamos, vou dar um exemplo hipotético bobo aqui, só para ilustrar. Digamos que uma pessoa que eu não gosto faleceu. Um exemplo hipotético. A minha sogra faleceu e eu não gostava da minha sogra. Aí eu vou dar a notícia para minha esposa. Aí eu falo, eu vim aqui em um momento de tristeza. Eu vim aqui em tristeza te falar que a sua sogra morreu. Eu não estou triste. Eu só vim trazer uma notícia triste para minha esposa. Eu vim em tristeza. Que é a tristeza no caso da minha esposa. No exemplo hipotético. Agora, se eu falar, eu vim com tristeza, aí quer dizer que eu estou triste. Eu vim com tristeza te dizer que a sua mãe faleceu. Então tem uma diferença de em com. Não é a mesma coisa. Jesus não falou que a pessoa ia ter vida com abundância. Ele falou que a pessoa ia ter a vida em abundância. Então a vida seria abundante. A vida não tem nada a ver com bens materiais ou dinheiro. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, duas mentirinhas aqui que os pastores pregam de João 10. Primeiro, que não é ladrão, é o termo cleptos. Não é diabo, perdão, é o termo cleptos, que é ladrão. Eles falam que é o diabo para induzir o fiel a não perceber que Jesus está falando dele mesmo, do mau pastor que explora suas ovelhas. E segundo, que aqui a vida é em abundância, tá? Que é um superlativo da vida. Não tem nada a ver com bens materiais. Se fosse, teria que ter pelo menos alguma palavra aqui. Com abundância, ou com abundância de algo. Se tivesse um de e um outro substantivo aqui, ó, com abundância de riqueza. Aí sim faria sentido. Mas não tem no texto. Porque no texto Jesus está falando que o mau pastor, ele deixa a ovelha morrer, né? Vem um ladrão, vem um lobo, o lobo come a ovelha e o pastor não faz nada. E Jesus falou que ele não, ele veio para dar vida. A vida para suas ovelhas. Ele dá a sua própria vida pela vida das ovelhas. Ou seja, se viesse um lobo, ele ia se colocar na frente. Então o termo aqui é a vida que é a abundância, não o dinheiro. Tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.